Bom dia, amada igreja, querido amigo que tem nos acompanhado através das nossas redes sociais. É um prazer estar com vocês novamente para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos falando sobre a dinâmica da igreja no século 21. Já falamos, hoje nós estamos na nossa terceira aula, já estudamos sobre o que é culto. Vimos que culto é uma vida de entrega em sacrifício e obediência a Deus. Estudamos também o que é celebração, né? Vimos semana passada. Celebração é ajuntamento dos servos em Cristo Jesus, onde se reúne com o objetivo de compartilhar a visão, fortalecer a comunhão e partir para a missão. Se você perdeu uma dessas aulas, te convido, te aconselho a ir lá no YouTube da nossa igreja. Nós temos lá um local destinados para as aulas da nossa escola bíblica discipuladora, e ali você encontra esses vídeos, até mesmo para que você possa ter um acompanhamento do que nós estamos estudando. No final desse vídeo também nós vamos colocar, caso você perdeu, não deu para assistir, para que você possa estar então nos acompanhando. E hoje nós vamos falar sobre o que é adoração. Te convido a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. João, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Ou então você pode acompanhar através da nossa tela também. Diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este texto, a gente já está aqui na metade do capítulo, mas este texto é uma parte de uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Não sei se os irmãos lembram, quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, e ela ficou assustada, porque os judeus, eles eram brigados com os samaritanos, eles não conversavam, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento. E ali, inclusive a mulher samaritana, quando ela foi buscar água no poço, ela foi justamente num horário em que não havia possibilidade alguma dela encontrar com nenhum judeu. E Jesus, sabendo da situação daquela mulher, ele fez questão. Na verdade, Jesus inclusive mudou a sua rota. Ele estava indo para outro lugar e ele então resolveu mudar o seu caminho, mudar a sua rota, porque ele sabia da necessidade de se encontrar com aquela mulher samaritana. E ali naquela conversa, foi quando a mulher samaritana teve um encontro com Cristo, né? E descobriu não a água que mata a sede, mas a água da vida eterna. Então, aqui no versículo 20, Jesus fala para essa mulher samaritana sobre o verdadeiro adorador, em que
Ele está procurando. Que Ele está procurando. E a mulher começa perguntando, fazendo uma pergunta para Jesus. E Jesus, mais uma vez, surpreende, porque não responde o que ela queria ouvir, mas responde o que ela precisava ouvir. E ela começa falando assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então a mulher faz uma pergunta, afinal: qual é o local ideal para adorar ao Senhor? E Jesus fala para ela no verso 21: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Esta pergunta, eu acredito que é uma das perguntas que muitos têm feito nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social. Onde devemos adorar? A Bíblia, ela é bem clara, e quando a gente se reporta para a nossa lição 1 sobre o que é culto, a gente vai entender que não existe um lugar específico para adorarmos ao Senhor. Porque o Senhor está em toda parte. Em Salmo 24, Salmo capítulo 24, versículo 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Deus está em todos os lugares, porque foi Ele que criou todo o universo, tudo foi criado por Ele. Se Deus é a quem nós adoramos, e Ele está em todos os lugares, não existe um lugar específico que eu possa dizer assim: não, Deus só vai receber a minha oração se eu estiver em tal lugar. Só para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, muitos sobem um monte para fazer as suas orações. Tem os seus objetivos, os seus porquês. Mas outros têm aquela necessidade de orar no templo. Outros têm necessidade de orar em um local específico, com aquele pensamento de que Deus só vai receber a sua adoração se você fizer isso. Não. A nossa adoração, ela pode ser feita em qualquer lugar, porque a nossa adoração é para Deus e Ele está em todos os lugares, porque tudo foi criado por Ele, para Ele. Em Isaías 6:3 diz assim: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Romanos 11:36 vai dizer assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Atos 17:28, a parte A diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, essa pergunta da mulher samaritana para Jesus, onde devemos adorar, ela é respondida por Jesus quando ele fala assim: que besteira. Você não deve se preocupar quando ele fala assim, no 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Ele quis dizer para ela assim: bobagem, vocês estão se preocupando com coisas que não te levarão a lugar algum. A sua preocupação, mulher samaritana, a sua preocupação, Lucélia, a sua preocupação, você aí que está nos assistindo neste momento, não deve ser onde devemos adorar ao Senhor, mas como devemos adorar ao Senhor. E ele fala assim, no versículo 23, ele fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. A preocupação da mulher samaritana, e talvez seja a preocupação de muitos, onde devemos adorar? Foi o que a mulher samaritana perguntou para Jesus. E Jesus fala para a mulher que essa não deve ser a preocupação dela, de onde iremos adorar. Porque a nossa adoração pode ser feita em qualquer lugar, porque Deus está em todos os lugares. Porque foi Ele que criou. Mas a nossa preocupação deve ser como adorar ao Senhor. E ele fala assim: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Se ele coloca aqui que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, isso nos faz pensar que então existe o falso adorador. E que Deus está à procura do verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. E isso é muito importante e a gente deve se preocupar, porque de fato existe o falso adorador, e a nossa preocupação não deve, esse daqui é verdadeiro, esse daqui é... Não, a minha preocupação deve ser comigo. Se eu de fato tenho sido achado pelo Senhor como um verdadeiro adorador, eu não tenho que ficar julgando ou tentando ver quem é falso e quem é verdadeiro. Eu devo me preocupar com a minha vida. E a Bíblia já nos alerta que nos últimos dias viriam os falsos profetas. E eu tenho observado que a gente realmente já caminha para o fim, assim, não para o fim, porque a Bíblia fala que quando muitas coisas começassem a aparecer ainda não seria o fim, né? Mas a gente já vê alguns sinais e a gente vê que o número de falsos profetas tem triplicado. E é muito triste pessoas que não estão estudando a palavra de Deus, se firmando na palavra de Deus, procurando conhecer a palavra de Deus. Com que facilidade as pessoas têm se deixado levar pelas falácias dos falsos profetas. Por isso é tão importante nós estudarmos a Bíblia, nós conhecermos a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Então, como que devemos adorar ao Senhor? Em João, capítulo 3, João, capítulo 3, versículo 5 e 6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Como a primeira lição que a gente aprende, como deve ser essa adoração, é que para adorarmos ao Senhor, para sermos verdadeiros adoradores, é necessário que nascemos de novo. Aqui
foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa boa, uma pessoa de conhecimento, mas ao se encontrar com Jesus, Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. E Nicodemos, um homem tão esclarecido, ele pergunta para o Senhor assim: como assim nascer de novo? Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Igual perguntas igual de criança, né? Que de fato ele era uma criança na fé. E Jesus fala: não é nascer da carne, é nascer do Espírito. O verdadeiro, como deve ser a nossa adoração? Ela deve passar pelo novo nascimento. E a partir do momento que nós passamos pelo novo nascimento, tudo começa a fazer sentido, tudo passa a ser diferente de forma natural. Adoração não é algo que a gente ensina, que a gente fica praticando, não. É algo natural que vem quando nascemos de novo. Nós temos um exemplo claro de um novo nascimento, Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos, era um homem muito violento nas suas ações, embora fosse um guerreiro de destaque. Mas Paulo, quando teve o verdadeiro encontro com Jesus, quando Paulo nasceu de novo, ele se transformou. A vida dele deu uma guinada. E de perseguidor, a transformação de Paulo foi tão radical que até o nome foi mudado, de Saulo para Paulo. Lá, se a gente for lá, o encontro de Jesus com Zaqueu, quando Zaqueu se encontrou de fato com Jesus, a vida de Zaqueu foi completamente transformada. Houve ali um novo nascimento. O que roubava não rouba mais. O que tirava das pessoas agora é aquele que dá. É aquele que Jesus não precisou chegar para ele e falar assim: Zaqueu, a partir de agora, você vai ter que fazer isso, isso e isso para ser meu seguidor. Não. Ao se encontrar com Jesus, Zaqueu já tem aquele entendimento, já nasceu de novo, e ele mesmo, quem fala para Jesus o que ia fazer, não é Jesus que fala para Zaqueu, mas Zaqueu que fala para Jesus: se eu roubei alguém, vou devolver 3 vezes mais, não vou roubar mais. Verdadeiro adorador. Houve ali um novo nascimento, porque não tem como nós estarmos com Deus vivendo na carne. É impossível. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você, a partir de agora, você começa a viver no Espírito. E como devemos adorar ao Senhor? No Espírito, em verdade. E isso começa a ser algo natural. Nada forçado, nada ensinado, nada que você fica treinando para melhorar. Começa a jorrar. Essa semana eu fui fazer uma compra e eu vi uma ação assim que muito me entristeceu. No estabelecimento vende várias coisas e o dono estava ali separando um alimento, tipo assim, nas prateleiras a gente só pode colocar os melhores, né? Até porque quando a pessoa chega para comprar, se encontrar lá os podres, não vai querer. E ele separando, e os alimentos que estavam mais ou menos, ele separou e ele falou assim com a funcionária: põe ali para essas pessoas mortas de fome que passam aqui o dia todo pedindo. Mas avisa de uma vez, não tem sacola. E logo em seguida chegou uma senhorinha e ela vendo aquele alimento ali, ela
pegando, ela perguntou se tinha uma sacola e a funcionária respondeu que não. E ela com muita dificuldade juntando. Por que eu estou contando esse exemplo? Esse homem, aparentemente, ele praticou uma bondade. Ele estava fazendo um gesto de bondade. Qualquer um que não presenciou o que eu presenciei, ia falar até que esse homem é muito generoso e bom. Está fazendo coisa que muitos não estão fazendo. Mas esse ato de bondade, pela atitude dele, não foi algo que veio do coração. Foi algo forçado. Então, ali com a sua atitude, com a sua arrogância, caiu tudo por terra aquele ato de bondade. Muitas vezes nós estamos assim com Deus. A gente está amando, sendo generoso, sendo gentil, sendo educado. Mas Deus, que tudo vê, que tudo sabe, Ele sabe que não é algo genuíno, não é algo que vem do coração, não é algo de fato em adoração a Deus. É simplesmente, muitas vezes até para falar para os outros que está fazendo, mas na verdade, e não é isso, não é esse tipo de adorador que Deus está procurando. Deus está procurando aquele que de fato o adora em espírito e em verdade. E o que é adoração? João 4, 23, lá no finalzinho, ele vai nos dar essa resposta do que de fato é adoração. Adoração é adorar ao Senhor de coração. É um estilo de vida. É de fato aquele que Deus está procurando. Ele fala assim no 23: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adoração é um estilo de vida. É algo que independe da circunstância. É algo que provém de quem realmente passou pelo novo nascimento. E aqui eu trago um exemplo. Jó foi um adorador. Porque muitas vezes nós adoramos a Deus. Quando está tudo bem, quando estamos todos com saúde, quando não está faltando nada, quando aparentemente vai tudo muito bem. Mas quantos na sua caminhada, quando as coisas não vão tão bem assim, blasfemam, esquecem, abandonam Deus? Jó, ele era um homem justo, era um homem íntegro. E Jó adorou ao Senhor em todo momento, em todo momento. Jó perdeu tudo. Jó foi abandonado pela esposa. Jó perdeu os filhos. E no final, Jó fala assim, de toda essa experiência que Jó viveu com Deus, ele fala assim, antes, Jó não sai assim, blasfemando, reclamando, se achando injustiçado, por como que Deus teve coragem de fazer isso comigo? Não. Jó sai de toda aquela situação difícil, glorificando, adorando ao Senhor. E falando assim, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus porque eu experimentei, porque eu vivi, eu estive lá, Ele esteve lado a lado comigo. Isso é adoração, é um estilo de vida. E outra coisa, muitos confundem adoração com louvores.
com estilo musical, não tem nada a ver. Adoração é estilo de vida. E o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em todo lugar. No seu trabalho, a sua vida, a sua postura, a sua honestidade, a sua forma de lidar com os seus negócios, de lidar com as pessoas que trabalham ao seu lado, é diferente. E as pessoas olham e falam assim: ali tem um adorador. Na faculdade, na escola, em casa, na vizinhança, as pessoas percebem que há alguma coisa diferente em você, porque a sua forma de agir é totalmente diferente. Totalmente diferente, porque você age como uma pessoa que nasceu de novo. Você age como uma pessoa que teve a sua vida transformada. Você age não mais pela carne, pelo fruto da carne, mas você começa a agir pelo fruto do Espírito, porque o Senhor procura Ele vai vir buscar aquele que o adora em espírito e em verdade. E aqui ele fala para a mulher samaritana: aquele que é nascido da carne é da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é do Espírito, age pelo Espírito, tem uma vida fundamentada, firmada no Espírito. Nesta manhã nós aprendemos que a adoração, ela vai muito além, é o nosso estilo de vida, é a forma como nós vivemos. A forma como nós vivemos é a forma que nós adoramos a Deus. Que nesta manhã você possa ter aprendido comigo. Eu aprendi muito nessa lição. Essa lição falou muito ao meu coração. E eu espero que tenha falado ao seu coração também. Nós aprendemos. Não fique preocupado. Não fique preocupado se você está adorando. Não fique angustiado nesse tempo em que não estamos podendo se juntar para celebrarmos juntos. Continue adorando. Está difícil? Ah, Luciana, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando em casa. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E tenha certeza, Ele não prometeu te tirar dessa situação que você está. Mas uma coisa é certa, Ele vai passar juntinho com você. Não deixe de adorar o Senhor porque a situação está difícil, porque está doendo, porque está machucando. Continue adorando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Não se preocupe onde devemos adorar, se preocupe em como devemos adorar. Devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E só vamos conseguir isso se verdadeiramente passarmos pelo novo nascimento em Cristo Jesus. E não se esqueça, adoração não é um estilo musical. Adoração é um estilo de vida. É a consequência de quem faz da sua vida um culto constante a Deus. Então, que Deus possa continuar nos abençoando nessa caminhada. A gente preparou, a equipe aqui da Educação Cristã da nossa igreja, nós preparamos o material que estamos estudando, ele impresso. São 3 revistas que tratam de um tema só, que é a dinâmica da igreja no século 21. E nós vamos estar disponibilizando nas nossas redes sociais em formato de PDF.
No final do nosso vídeo, nós vamos estar disponibilizando, como eu falei no início, as 2 primeiras aulas e também vamos colocar o e-mail e o telefone da igreja. Caso você queira receber esse material também, às vezes você é de outra igreja ou de igreja nenhuma, mas gostaria de ter esse material para estar acompanhando e depois estudando com calma, você vai então poder solicitar na secretaria da igreja. Alguns irmãos já estão recebendo esse material. A gente tem priorizado entregar para os nossos irmãos idosos ou que não tem tanto acesso assim às redes sociais. Mas se você quiser também, você pode estar adquirindo esse material, é só entrar em contato, tá ok? Eu espero que a aula de hoje tenha falado ao seu coração, assim como falou no meu, e semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta para mais uma aula, para mais uma EBD online. Fique com Deus, um abraço, um excelente domingo na presença do Senhor. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer.